Um motociclista arrancou a blusa de uma mulher negra, mas seu tatuagem paralisou o bar inteiro. A tensão no ar era palpável quando todos os olhares se fixaram naquela imagem revelada contra sua vontade. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O cheiro de cerveja derramada e fumaça de cigarro pairava como uma névoa pesada sobre o balcão de madeira desgastada do Murphy's Tavern. Maia Costa limpava copos com movimentos precisos, quase mecânicos, enquanto o burburinho das conversas dos clientes habituais preenchiam o ambiente aconchegante em Macon. Seus olhos castanhos permaneciam fixos na tarefa, evitando contato visual desnecessário, embora sentisse os olhares curiosos que a seguiam desde que começara a trabalhar ali, 3 semanas atrás. Mais uma dose, por favor, pediu um homem de meia-idade no canto do balcão, e Maia serviu sem dizer uma palavra além do necessário. Sua postura ereta e movimentos calculados destoavam do ambiente descontraído do bar. Murphy Oliveira observava sua nova funcionária do outro lado do salão enquanto organizava algumas garrafas. O veterano do Vietnã reconhecia nela sinais familiares, a vigilância constante, o modo como seus olhos sempre verificavam as saídas, a maneira como se posicionava para nunca ficar de costas para a porta. Não precisava perguntar para saber que ela carregava cicatrizes invisíveis. A noite seguia seu curso normal, quando a porta do estabelecimento se abriu com violência. O som de botas pesadas batendo contra o assoalho de madeira fez com que as conversas diminuíssem gradualmente. Rex Almeida entrou primeiro, seguido por 5 homens usando jaquetas de couro com o emblema dos lobos de aço nas costas. Seus passos pareciam marcar território, como predadores entrando em um novo campo de caça. "Olha só o que temos aqui", Rex anunciou com voz alta e arrogante, olhando ao redor como se avaliasse mercadorias. "Então, esse é o famoso Murphy's." Maia enrijeceu atrás do balcão, seus dedos apertando levemente o pano de limpeza. Sem demonstrar reação, continuou seu trabalho, mas seus sentidos estavam em alerta máximo. Atrás de Rex, um homem mais contido, Tommy Ferreira, observava o ambiente com olhos calculistas. Murphy caminhou lentamente até o grupo, seu rosto enrugado mantendo uma expressão neutra que não revelava o desconforto que sentia. "Posso ajudá-los, senhores?" perguntou com calma forçada. Rex sorriu, revelando dentes amarelados pelo tabaco. "Claro que pode, velho. Estamos apenas conhecendo o bairro. Dizem que seu estabelecimento é um ponto de encontro importante por aqui." A tensão ficou quase palpável. Os clientes habituais se encolheram em suas mesas, alguns pagando rapidamente suas contas. Murphy lançou um olhar preocupado na direção de Maia, como se tentasse comunicar um aviso silencioso. Ela captou a mensagem nos olhos do patrão. Aquela noite marcava apenas o início de problemas que trariam cicatrizes novas para todos eles. Nos dias que se seguiram à primeira visita dos Lobos de Aço, Maia Costa transformou-se em uma presença quase fantasmagórica no Murphy's Tavern. Seus movimentos eram calculados, seus olhos sempre atentos. Ela limpava copos com a precisão de quem já havia montado e desmontado armas no escuro, memorizando cada cliente que entrava pela porta rangente do estabelecimento. Murphy Oliveira observava sua nova funcionária com um misto de curiosidade e respeito. O veterano do Vietnã reconhecia nela os sinais. A postura sempre alerta, o olhar que varria o ambiente a cada 5 segundos, a forma como posicionava-se sempre de costas para a parede. Ele não fazia perguntas, apenas deixava uma xícara de café forte na mesa dos fundos quando ela chegava para o turno. "Você precisa comer mais", murmurava o dono do bar, empurrando um prato com ovos e bacon em sua direção.
Maia apenas assentia, agradecida pelo silêncio que ele oferecia no lugar de interrogatórios. Era como se Murphy a tratasse como a filha que nunca teve, respeitando suas cicatrizes invisíveis. Na terceira sexta-feira do mês, Rex Almeida voltou, desta vez com 3 outros integrantes dos Lobos de Aço. Suas botas deixaram marcas de lama no chão recém-limpo. O líder do grupo bateu no balcão com força desnecessária. O pagamento aumentou, anunciou, sorrindo com dentes amarelados. Proteção não é barata neste bairro. Murphy entregou o dinheiro com mãos trêmulas, enquanto Maia organizava garrafas na prateleira, aparentemente indiferente. Mas cada músculo de seu corpo estava tenso como uma corda de violão prestes a arrebentar. Da próxima vez, quero o dobro, Rex completou, guardando as notas no bolso interno da jaqueta. Ou este lugar vira lenha para a fogueira. Maia continuou em silêncio, mesmo quando seus olhos captaram o pequeno movimento de Tommy Ferreira, o braço direito de Rex, ajustando a arma escondida sob a roupa. Ela catalogou a informação mentalmente, como fazia em missões. Foi apenas 2 dias depois, quando viu Jimmy Martins sendo espancado na calçada em frente ao bar, que algo dentro dela se quebrou. O rapaz, que trabalhava na mercearia da esquina, estava caído no chão, enquanto Rex e seus homens o chutavam por ter atrasado o pagamento. As mãos de Maia tremeram ao limpar o balcão. Cada golpe que atingia Jimmy reverberava em seu próprio corpo. A impotência misturava-se com uma culpa corrosiva, a mesma que carregava desde seus dias na Força Delta. Ela poderia intervir, sabia exatamente como neutralizar cada um daqueles homens. Mas fazê-lo significaria expor quem realmente era, o que poderia colocar Murphy e o bar em perigo ainda maior. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara a Macon, Maia chorou silenciosamente em seu pequeno quarto nos fundos do estabelecimento. O Murphy's Tavern, que antes servia como um refúgio acolhedor para veteranos cansados e trabalhadores locais de Macon, agora respirava tensão. As risadas espontâneas foram substituídas por conversas sussurradas, olhares nervosos e silêncios carregados de apreensão. Maia Costa observava essa transformação com um aperto no peito enquanto limpava copos atrás do balcão. Seus olhos atentos captavam detalhes que outros ignoravam. A maneira como ela afiava a faca de cortar limão todas as noites não era de uma simples bartender. Seus movimentos precisos e metódicos revelavam anos de treinamento militar. A lâmina deslizava pela pedra de amolar num ritmo hipnótico, como um ritual que a mantinha alerta, preparada. Maia notou como Tommy Ferreira. O braço direito de Rex sempre desviava o olhar quando ela virava o rosto de certo ângulo, expondo a cicatriz fina que marcava sua mandíbula. Havia algo familiar no modo como ele se portava. A postura, a vigilância constante, o jeito de avaliar entradas e saídas. Um soldado reconhece outro, mesmo quando ambos fingem ser outra coisa. Nas horas quietas após o fechamento, enquanto Murphy dormia em seu pequeno apartamento no andar de cima, a funcionária enfrentava suas próprias batalhas silenciosas. Sentada na penumbra do bar vazio, Maia era assombrada por flashbacks de operações militares que deram errado, rostos de companheiros perdidos e decisões impossíveis tomadas sob fogo cruzado. Memórias que nenhuma quantidade de uísque conseguia apagar. Ela havia escolhido Macon justamente por sua insignificância. Um lugar onde pudesse desaparecer, ser apenas mais uma garçonete anônima. Mas a chegada dos Lobos de Aço havia estilhaçado essa ilusão. Cada vez que Rex Almeida empurrava a porta do bar com suas botas pesadas, cada ameaça velada direcionada a Murphy, cada risada debochada dos membros do grupo, tudo isso a arrastava de volta ao passado que tanto queria esquecer.
À noite, em seu quarto improvisado nos fundos do estabelecimento, Maia treinava a respiração controlada para afastar os pesadelos. Técnicas aprendidas na Força Delta para manter a calma sob pressão extrema, mas mesmo assim acordava frequentemente encharcada de suor, com o coração disparado e a sensação de estar novamente em território hostil. Durante o dia, ela se escondia atrás de uma máscara de eficiência silenciosa. Servia bebidas, limpava mesas, ouvia conversas sem demonstrar reação. Mas por baixo dessa superfície calma, cada fibra de seu corpo estava em alerta máximo. Maia sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que escolher entre continuar invisível ou enfrentar os demônios que agora ameaçavam o único lugar onde havia encontrado alguma paz. Murphy Oliveira carregava no olhar o peso de quem já havia visto demais. O velho dono do bar reconhecia em Maia Costa o mesmo tipo de silêncio que ele próprio cultivara desde o Vietnã. Aquele silêncio que falava de noites sem dormir, de culpas impossíveis de compartilhar e de memórias que nenhuma bebida conseguia apagar. Todas as manhãs, antes de Maia descer para o trabalho, ele deixava uma xícara de café preto sobre o balcão, exatamente como ela gostava. Não trocavam mais que 3 ou 4 palavras, mas o gesto dizia tudo. Quando a jovem aparecia com olheiras mais profundas, sinal de que os pesadelos haviam sido piores, Murphy apenas acenava com a cabeça, como quem diz, também sei como é. Tem dias que a gente só precisa sobreviver até o anoitecer, murmurou ele certa manhã, enquanto limpava copos. Outros dias ficam mais fáceis. Maia ergueu os olhos, surpresa com aquela rara confidência. Por um instante, a máscara de indiferença que ela mantinha caiu, e um sorriso tímido escapou. Obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer, mas o veterano entendeu o que aquela palavra carregava. Aos poucos, o bar se tornava um refúgio menos solitário para ela. Porém, enquanto essa frágil conexão se formava dentro do Murphy's Tavern, do lado de fora, a ameaça crescia. Rex Almeida aparecia cada vez mais cedo, com exigências maiores a cada semana. Não bastava mais o dinheiro da proteção. Agora queria uma porcentagem dos lucros e tratamento especial para seus homens. 50% ou seu estabelecimento vira cinzas, velho. Cuspiu Rex, batendo com força no balcão recém-polido. Murphy permaneceu impassível, mas Maia notou como suas mãos enrugadas tremiam levemente. Ela se posicionou estrategicamente entre os dois, fingindo organizar garrafas. Do outro lado do salão, Tommy Ferreira observava a cena com crescente desconforto. O braço direito de Rex não conseguia mais ignorar o conflito interno que o consumia. Havia algo na postura de Maia, na maneira como ela se movia com precisão calculada, que lhe lembrava seus dias no exército. Não era apenas uma garçonete, era alguém treinado, alguém que, como ele, conhecia o peso de um juramento. Vamos embora, Tommy sugeriu a Rex, tentando amenizar a tensão. Já pegamos o que viemos buscar. Rex lançou um olhar irritado ao seu lugar-tenente, mas cedeu. Enquanto saíam, Tommy hesitou na porta, seu olhar cruzando brevemente com o de Maia. Naquele instante fugaz, algo silencioso foi reconhecido entre 2 soldados em lados opostos de uma guerra que nenhum deles havia escolhido. A sexta-feira começou como qualquer outra no Murphy's Tavern, mas o ar parecia mais denso, carregado de presságios. Maia Costa limpava os copos com a mesma precisão de sempre, enquanto Murphy organizava as garrafas, lançando olhares preocupados para a porta. Ambos sabiam que era dia de pagamento. Quando Rex Almeida entrou com 3 membros dos Lobos de Aço, o burburinho habitual do bar diminuiu até se transformar em silêncio. O líder do grupo caminhou até o balcão, botas pesadas marcando cada passo como uma ameaça. Aumentei a taxa de proteção.
anunciou Rex, batendo na madeira gasta do balcão. Por tempos difíceis, entende? Murphy engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, Maya colocou-se entre eles, encarando o homem com uma firmeza que surpreendeu os clientes habituais. O valor combinado já está separado, disse ela, a voz controlada, sem demonstrar o medo que fervilhava por dentro. Rex sorriu, revelando dentes amarelados. Olha só, a mudinha sabe falar. Virou-se para os companheiros. Vocês já notaram como essa aqui anda? Parece que engoliu um cabo de vassoura. As risadas ecoaram pelo estabelecimento. Maya permaneceu imóvel, apenas seus olhos escuros revelando a tempestade interior. Estou falando com você, soldadinho de chumbo, provocou Rex, empurrando-a contra o balcão com força suficiente para fazer copos tilintarem. O bar inteiro congelou, ninguém respirava. Maya sentiu o balcão pressionando suas costas, mas não recuou. Sua mão direita encontrou instintivamente a faca de cortar limão. Não a segurou como faria para preparar drinks, mas com a lâmina voltada para baixo, dedos firmes no cabo, pronta para um movimento rápido e preciso. Do outro lado do salão, Tommy Ferreira observava a cena com crescente desconforto. Reconheceu imediatamente a postura defensiva de Maya, o jeito como ela distribuía o peso entre as pernas, como mantinha o centro de gravidade baixo. Não eram movimentos de uma simples garçonete. Eram técnicas de combate, instintos que só quem enfrentou situações de vida ou morte carregava no corpo. Você não me assusta, continuou Rex, aproximando o rosto do dela. Acha que essa pose de durona engana alguém? Aposto que por dentro está tremendo como uma menininha. Maya não respondeu. Apenas sustentou o olhar, respiração controlada, enquanto sua mente calculava distâncias e ângulos, como fizera tantas vezes em zonas de combate. Murphy deu um passo à frente, tentando aliviar a tensão. Mas o dano estava feito. Algo havia mudado naquele bar. Pela primeira vez, os clientes viram além da funcionária silenciosa. Viram uma guerreira contendo sua fúria. E souberam que Rex havia cometido um erro terrível ao provocá-la. A porta do quarto rangeu quando Maya a fechou com força. Seu refúgio não era mais que um cubículo apertado atrás do Murphy's Tavern, com uma cama estreita e um espelho rachado na parede descascada. Maya Costa deixou o corpo escorregar até o chão. Costas apoiadas contra a madeira gasta, enquanto tentava controlar a respiração que saía em arquejos dolorosos. Seus dedos tremiam incontrolavelmente. A ex-militar pressionou as palmas contra o rosto, sufocando gritos que poderiam acordar Murphy no quarto ao lado. As lágrimas, no entanto, corriam silenciosas, marcando trilhas quentes em sua pele fria. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 13h17 da manhã, quando ela finalmente encontrou forças para se levantar. No escuro, apenas iluminada pela luz fraca que vinha da rua, encarou seu reflexo no espelho quebrado. A imagem fragmentada devolvia exatamente como se sentia por dentro, em pedaços. Seus olhos estavam vermelhos, mas o que mais a assustava era o tremor persistente nas mãos, as mesmas mãos que um dia haviam sido firmes o suficiente para salvar vidas e tirar outras. Até quando? Sussurrou para si mesma, tocando inconscientemente o local onde a tatuagem da Força Delta estava escondida sob a camiseta. Cada símbolo daquele brasão carregava histórias que ela tentava enterrar, mas que ressurgiam como fantasmas toda vez que Rex e os Lobos de Aço pisavam no estabelecimento. O amanhecer encontrou Maya sentada na beirada da cama, olhando para a foto amassada que guardava na carteira, a única lembrança física que permitira trazer de seu passado militar. A luz dourada do sol nascente filtrava-se pela pequena janela, iluminando seu rosto agora seco e determinado. Uma decisão cristalizou-se em sua mente enquanto ouvia Murphy movimentando-se no corredor, preparando-se para mais um dia.
Não fugiria mais. Cada passo de Rex Almeida pelo assoalho do bar era uma ameaça não apenas a ela, mas ao homem que a acolhera sem fazer perguntas, oferecendo-lhe café nas manhãs difíceis e silêncio respeitoso nas noites de pesadelo. Maya guardou a foto e respirou fundo. Estava cansada de viver nas sombras, de tremer ao ouvir motos se aproximando, de calcular rotas de fuga. A funcionária do bar sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que escolher entre permanecer escondida ou proteger o único lugar que chamara de lar nos últimos meses. E pela primeira vez, desde que chegara a Macon, sentiu-se em paz com a ideia de que estava disposta a pagar o preço por essa escolha. Era uma sexta-feira comum até Rex Almeida cruzar a porta do Murphy's Tavern com passos pesados. O bar, que fervilhava com conversas e risadas minutos antes, mergulhou em silêncio tenso. Murphy Oliveira estava atrás do balcão quando o líder dos Lobos de Aço se aproximou, exigindo o dobro do dinheiro habitual. "Não tenho como pagar isso", murmurou o velho veterano, as mãos trêmulas denunciando seu medo. Rex bateu no balcão com força. "Então talvez você não precise mais se preocupar com esse lugar ou com respirar." Foi nesse momento que Maya Costa emergiu da cozinha. Sem hesitar, posicionou-se entre Murphy e o agressor, seu corpo formando uma barreira física. Não disse uma palavra, mas seus olhos fixos transmitiam uma mensagem clara. Para chegar ao dono do bar, teria que passar por ela primeiro. O gesto, aparentemente simples, provocou uma mudança imediata na atmosfera do estabelecimento. Clientes que segundos antes olhavam para seus copos, evitando confronto, agora erguiam os olhos. A coragem de Maya, como uma faísca em palha seca, incendiou algo adormecido naquelas pessoas. Em uma mesa próxima à janela, Jéssica Cardoso observava a cena com o coração acelerado. A jovem médica veterana frequentava o bar há semanas, sempre escolhendo o mesmo canto discreto. Admirava Maya em silêncio, reconhecendo nela uma força que ela mesma duvidava possuir. "Se saia da frente", rosnou Rex, mas sua voz já não carregava a mesma autoridade. Maya permaneceu imóvel, respiração controlada como quem se prepara para o combate. Jéssica reconheceu aquela postura, a mesma que ela própria havia aprendido durante o serviço militar. Tommy Ferreira, parado alguns passos atrás de seu chefe, observava com expressão dividida. Seu olhar alternava entre Rex e Maya, como se pesasse lealdades conflitantes. O momento pareceu se estender por horas, embora tenham sido apenas segundos. Jéssica sentiu algo despertar dentro dela, uma coragem que julgava perdida nos campos de batalha. Se aquela mulher podia enfrentar seus demônios, talvez ela também pudesse. Pela primeira vez em meses, Jéssica não se sentiu completamente sozinha com seus traumas. Havia alguém ali que entendia, que carregava cicatrizes semelhantes e ainda assim permanecia de pé. A médica deslizou discretamente a mão para o celular, pronta para chamar ajuda se necessário. Seu gesto, como o de Maya, era pequeno, mas significativo. Um primeiro passo para sair da sombra do medo que a paralisava desde seu retorno à vida civil. Rex não conseguia aceitar a humilhação. Com o rosto contorcido pela raiva, os olhos injetados como os de um animal acuado, ele avançou pelo bar em direção a Maya Costa. O silêncio tomou conta do Murphy's Tavern quando o líder dos Lobos de Aço agarrou o braço da mulher com força brutal. "Você acha que pode me enfrentar? Vamos mostrar a todos quem você realmente é", rosnou ele, puxando-a para o centro do estabelecimento. Maya manteve a postura ereta, o olhar fixo e determinado, mesmo quando Rex agarrou a gola de sua camisa com ambas as mãos. O som do tecido rasgando ecoou pelo ambiente como um trovão em noite silenciosa. Alguns clientes ofegaram, outros desviaram o olhar,
mas ninguém ousou intervir enquanto a peça de roupa era violentamente arrancada. E então, o tempo pareceu congelar. Ali, marcada na pele morena do peito de Maya, brilhava uma tatuagem que ninguém esperava. O símbolo da Força Delta, relâmpagos cruzando um brasão militar, tinta preta sobre cicatrizes antigas. Não era apenas uma marca decorativa, mas um testemunho de serviço, sacrifício e uma vida dedicada ao combate que poucos poderiam imaginar. O bar inteiro ficou paralisado. A expressão de Rex transformou-se de fúria em confusão. Depois em um misto de surpresa e receio involuntário. Ele deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido por um soco invisível. Murphy Oliveira, apoiado no balcão, sentiu um nó na garganta. Agora tudo fazia sentido. A postura, o olhar vigilante, a precisão de movimentos. O velho veterano reconheceu imediatamente o que aquele símbolo significava. Elite, treinamento extremo, missões que jamais entrariam em relatórios oficiais. Jéssica Cardoso levou a mão à boca. Seus olhos marejados, refletindo uma mistura de choque e admiração. Outros veteranos presentes se endireitaram instintivamente, como se estivessem diante de um superior. A violência de Rex, que pretendia humilhar, acabou revelando a verdadeira identidade da mulher silenciosa. Uma guerreira treinada para enfrentar o pior que a humanidade poderia oferecer. A tatuagem não era apenas um desenho. Era uma declaração. Um código entre aqueles que conheciam o verdadeiro significado do sacrifício. Maya não se encolheu nem tentou se cobrir. Permaneceu de pé, o olhar direto, permitindo que todos vissem não apenas a tatuagem, mas a força que emanava dela. Naquele momento, o poder mudou de mãos no Murphy's Tavern, e todos perceberam que a funcionária quieta do bar carregava muito mais do que bandejas de bebidas. Ela carregava uma história de coragem que agora estava exposta para todos verem. Tommy Ferreira reconheceu o brasão instantaneamente. Seus olhos se arregalaram enquanto sua mente processava o que acabara de ver no peito de Maya Costa. Aquele símbolo da Força Delta não era apenas uma tatuagem. Era um distintivo de honra, coragem e sacrifício que poucos compreendiam. O braço direito de Rex sentiu o estômago afundar. A vergonha tomando conta de seu corpo enquanto permanecia paralisado, segurando a respiração. Ela é uma de nós, sussurrou para si mesmo. Enquanto memórias de sua própria passagem pelo exército inundavam sua mente. Lembranças que ele tentava afogar em álcool e violência agora emergiam com força total. O bar inteiro permaneceu em silêncio sepulcral. A camisa rasgada de Maya pendia de seu corpo, mas ela não tentou cobrir-se. Permaneceu ereta, olhos fixos em Rex, o queixo erguido em desafio silencioso. A cicatriz em sua mandíbula parecia pulsar sob as luzes amareladas do estabelecimento. Foi Murphy quem quebrou o silêncio. O velho dono do bar se aproximou lentamente, com os olhos marejados. Sem dizer uma palavra, levou a mão ao peito e depois a estendeu em direção a Maya. O gesto universal de respeito entre veteranos. Sua voz embargada mal conseguiu pronunciar. Obrigado pelo seu serviço. Como se aquelas palavras tivessem quebrado um encanto, outros clientes começaram a se levantar. Primeiro um homem mais velho no canto, depois dois rapazes próximos ao balcão. Em poucos segundos, quase todos os veteranos presentes no Murphy's Tavern estavam de pé. Homens e mulheres que, até minutos atrás, abaixavam a cabeça quando os lobos de aço entravam, agora formavam uma barreira humana ao redor de Maya. Tommy sentiu o peso do momento. Ele olhou para Rex, depois para os veteranos e, finalmente, para Maya. A funcionária do bar não era apenas uma garçonete calada. Era uma guerreira, alguém que provavelmente havia enfrentado horrores que ele mal podia imaginar. E ali estava ele,
usando sua força para aterrorizar os mesmos irmãos e irmãs de armas que jurara proteger. Jéssica Cardoso, sentada próxima à janela, enxugou uma lágrima silenciosa. Como médica veterana, ela conhecia bem o significado daquela tatuagem e o preço pago por quem a carregava. O brasão exposto havia transformado o bar num campo de batalha diferente, não mais de intimidação, mas de reconhecimento e solidariedade. A vergonha no rosto de Tommy contrastava com o orgulho silencioso que emanava dos veteranos agora em pé, prontos para defender uma das suas. O rosto de Rex Almeida contorceu-se em fúria enquanto apontava para a tatuagem exposta no peito de Maia Costa. Seus olhos injetados percorriam o bar, buscando apoio dos frequentadores habituais do Murphy's Tavern. Vocês sabem o que isso significa? Vociferou, saliva escapando pelos cantos da boca. Esses soldadinhos voltam quebrados. Incapazes de se adaptar à vida real, ela não passa de uma fracassada que nem conseguiu se manter no exército. Maia permaneceu imóvel, respiração controlada, enquanto o líder dos Lobos de Aço tentava transformar seu passado militar em motivo de vergonha. Seus olhos, porém, não demonstravam medo, apenas uma calma calculada que desconcertava o agressor. O que Rex não percebeu foi a mudança sutil na atmosfera do bar. Onde esperava encontrar risos e zombaria, viu expressões sérias. Veteranos que frequentavam o estabelecimento há anos trocaram olhares significativos. Murphy, atrás do balcão, endireitou os ombros com orgulho silencioso. "Você não sabe do que está falando", murmurou um homem na mesa próxima, um ex-fuzileiro que vinha todas as quartas-feiras. Rex avançou, punhos cerrados, decidido a não perder o controle da situação. "Vou mostrar quem manda aqui." Foi seu erro fatal. Quando tentou agarrar Maia pelo pescoço, a bartender moveu-se com precisão cirúrgica. Em 3 segundos, Rex estava imobilizado contra o balcão, braço torcido nas costas em ângulo doloroso, mas não o suficiente para quebrar. A técnica era perfeita, controlada, eficiente, sem brutalidade desnecessária. "Eu poderia quebrar seu braço em 5 lugares diferentes." Maia falou baixo, apenas para ele ouvir. "Mas não vou. Não sou como você." Tommy Ferreira, que observava tudo da entrada, reconheceu a manobra, a mesma que aprendera no treinamento básico. Seus olhos encontraram os de Maia, e ele assentiu quase imperceptivelmente. Quando ela soltou Rex, o bar inteiro explodiu em aplausos. Não eram gritos de vitória ou celebração de violência. Era algo mais profundo, reconhecimento entre pessoas que entendiam o custo do sacrifício e o valor da contenção. Jéssica Cardoso, sentada num canto, limpou uma lágrima discreta. Pela primeira vez em meses, sentia que não estava sozinha com seus pesadelos de guerra. Rex, humilhado, recuou para a porta, apontando para todos. "Vocês vão se arrepender, isso não acabou." Mas todos sabiam que algo havia terminado naquela noite. O medo que os mantivera reféns por tanto tempo começava a se dissipar, substituído por uma esperança frágil, mas real. Murphy se aproximou de Maia, oferecendo-lhe uma camisa limpa. "Você está bem?" Ela assentiu, aceitando a peça de roupa. "Estou agora." As sirenes rasgaram a noite e luzes azuis e vermelhas dançaram pelas paredes do Murphy's Tavern. Jéssica Cardoso havia ligado para a polícia assim que a situação começou a se intensificar. Ninguém esperava que a jovem médica veterana, sempre tão discreta em seu canto, tomaria a iniciativa que todos temiam há anos. Quando a detetive Paula Nascimento entrou no estabelecimento, encontrou uma cena incomum. Rex Almeida imobilizado no chão, com Maia Costa mantendo-o sob controle com precisão militar. O silêncio era denso, carregado de expectativa. A policial olhou ao redor,
esperando a habitual dispersão de testemunhas que sempre acontecia quando os lobos de aço estavam envolvidos. Mas desta vez foi diferente. Um a um, os clientes se aproximaram, dispostos a falar. Murphy Oliveira foi o primeiro, sua voz embargada relatando anos de extorsão. Outros seguiram seu exemplo. Trabalhadores, veteranos, pessoas comuns que haviam se calado por medo durante tempo demais. "Quero prestar depoimento", disse um senhor de cabelos grisalhos, levantando-se com dificuldade. "E tenho filmado tudo há meses no meu celular." Tommy Ferreira observava tudo do canto, o conflito evidente em seu rosto. Quando seu olhar cruzou com o de Maia, algo mudou. A coragem daquela mulher, a mesma que ele secretamente admirava pela postura militar que reconhecia de seus próprios dias de serviço, foi o empurrão final que precisava. "Detetive", Tommy chamou, aproximando-se de Paula. "Tenho informações sobre todas as operações dos Lobos de Aço. Nomes, datas, locais, tudo." A detetive Nascimento o encarou com ceticismo. "Por que deveria acreditar em você?" "Porque estou cansado", respondeu ele, olhando para Maia, que agora recebia um casaco de Murphy para cobrir a camisa rasgada. "Porque vi hoje o que significa ter coragem de verdade." Enquanto Rex era algemado e levado para a viatura, gritando ameaças, Tommy sentou-se com a policial em uma mesa afastada. Durante quase 2 horas, ele detalhou cada esquema de extorsão, cada ameaça, cada crime que os lobos haviam cometido em Macon. Maia observava à distância, exausta, mas alerta. Jéssica se aproximou, oferecendo um copo d'água e um sorriso tímido. "Você mudou tudo", sussurrou a médica. "Não apenas para mim." Murphy colocou a mão no ombro de Maia, um gesto paternal que dizia mais que palavras. O velho veterano sabia que aquela noite marcava não apenas o fim do terror dos Lobos de Aço, mas o início de algo novo para todos eles, especialmente para a mulher silenciosa que carregava no peito não apenas uma tatuagem, mas a força que todos precisavam encontrar. 3 meses após a prisão de Rex Almeida, o Murphy's Tavern renasceu das cinzas. Murphy Oliveira não poupou esforços para transformar o ambiente que por tanto tempo havia sido refém do medo. As paredes, antes descascadas e sombrias, ganharam tons de azul e vermelho vibrantes. O velho balcão de madeira foi restaurado, preservando as marcas que contavam histórias de décadas. "Este lugar nunca foi só um bar", explicou o proprietário enquanto supervisionava a instalação da nova iluminação. "É um pedaço da alma de Macon." Na parede principal, Murphy criou um mural com fotografias de veteranos locais. Cada imagem vinha acompanhada de uma pequena história escrita à mão sobre serviços prestados e sacrifícios feitos. No centro do mural, uma placa de bronze gravada com os dizeres "Aos heróis de Macon, honra e gratidão", reluzia sob as luzes recém-instaladas. Maia Costa, agora oficialmente sócia do estabelecimento, observava as mudanças com um misto de orgulho e incredulidade. Ela jamais imaginou que seu refúgio temporário se transformaria em seu lar permanente. A ex-militar da Força Delta organizava semanalmente encontros de apoio a veteranos nas noites de quarta-feira, quando o bar fechava mais cedo para o público geral. "Alguns fantasmas só podem ser enfrentados quando você percebe que não está sozinho na batalha", dizia ela aos novos participantes, enquanto servia café em canecas personalizadas com o novo logo do bar. O Murphy's, que antes era frequentado principalmente por trabalhadores locais buscando esquecer seus problemas, tornou-se um ponto de encontro para quem precisava ser lembrado de sua própria força. Veteranos de diferentes conflitos encontravam ali não apenas bebidas, mas também ouvidos atentos e mãos estendidas.
Tommy Ferreira aparecia ocasionalmente, ainda desconfortável com seu passado, mas determinado a fazer parte da solução. Ele ajudou a instalar um sistema de som novo e frequentemente trazia ferramentas de sua oficina para pequenos reparos. Jéssica Cardoso se tornou presença constante, oferecendo orientação médica informal e encaminhando casos mais sérios para tratamento adequado. A médica veterana encontrou no bar um propósito renovado para sua formação. Em noites de chuva, quando o movimento diminuía, Murphy contemplava seu estabelecimento transformado com lágrimas nos olhos. O velho veterano do Vietnã nunca verbalizava, mas seu olhar dizia tudo. O que antes era apenas um negócio havia se tornado um farol de esperança. Não apenas para os frequentadores, mas principalmente para ele mesmo. Jéssica Cardoso sentou-se na mesa mais afastada do Murphy's Tavern, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de café. 3 meses atrás, ela mal conseguia entrar em espaços públicos sem sentir o peito apertar. Hoje, graças a Maia Costa, estava prestes a liderar sua primeira reunião de apoio. "Você está pronta?" Maia perguntou, colocando uma mão reconfortante no ombro da médica. "Lembre-se que não precisa compartilhar mais do que se sentir confortável." Jéssica assentiu, respirando fundo. Desde que vira Maia enfrentar Rex Almeida naquela noite fatídica, algo havia mudado dentro dela. Se aquela mulher podia transformar sua dor em força, talvez ela também pudesse. O bar, agora iluminado pela luz suave da tarde, havia sido reorganizado com cadeiras em círculo. Aos poucos, mulheres começaram a chegar, algumas de uniforme, outras em roupas civis, todas carregando histórias invisíveis de batalhas que não terminavam com a volta para casa. "Comecei a ter pesadelos depois do segundo tour", Jéssica compartilhou quando chegou sua vez. Ninguém entendia por que uma médica voltaria traumatizada. "Afinal, eu não empunhava armas, certo?" Sua voz falhou. "Mas segurei tantas vidas em minhas mãos. E perdi tantas delas." Maia observava com orgulho, enquanto cada mulher encontrava voz. O grupo que haviam criado juntas estava quebrando décadas de silêncio. Veteranas de diferentes idades e patentes descobriam que não estavam sozinhas em suas lutas internas. Do outro lado da cidade, Tommy Ferreira limpava graxa das mãos enquanto supervisionava 3 ex-combatentes que trabalhavam em um carro antigo. Sua oficina, modesta mas organizada com precisão militar, tornara-se refúgio para quem precisava reconstruir não apenas veículos, mas a própria vida. Aprendi com Maia que podemos escolher quem queremos ser, não importa o que fizemos antes. Tommy explicava a um jovem veterano inquieto. O ex-braço direito de Rex havia encontrado propósito em oferecer segundas chances, assim como ele mesmo recebera. À noite, quando o bar fechava, Jéssica e Maia comparavam anotações sobre o progresso do grupo. Planejavam expandir o projeto. Talvez até conseguir apoio oficial da prefeitura de Macon. Nunca imaginei que meus traumas poderiam ajudar outras pessoas. Jéssica confessou, agora com as mãos firmes. Maia sorriu, pensando em como sua própria jornada havia mudado. "É assim que cicatrizamos", respondeu, "não apagando as marcas, mas transformando-as em pontes para alcançar quem ainda está perdido na escuridão." A história da transformação do Murphy's Tavern correu como fogo pela pequena Macon. O que começou como um confronto entre Maia Costa e os Lobos de Aço se transformou em um símbolo de resistência e cura para veteranos. Uma emissora local foi a primeira a noticiar o caso, destacando como um bar antes dominado pelo medo agora servia de refúgio para ex-combatentes. Maia, que sempre preferiu as sombras, viu-se subitamente sob holofotes.
A ex-militar recebeu convites para programas de televisão estaduais e, para sua surpresa, até mesmo para depor diante do Congresso Nacional sobre a situação dos veteranos americanos. Murphy observava com orgulho paternal, enquanto ela, com voz firme apesar do nervosismo, compartilhava experiências que antes guardava como feridas abertas. "Nunca imaginei estar aqui", confessou ela durante uma entrevista nacional. "Eu só queria um lugar para me esconder." Mas o reconhecimento público não apagava as cicatrizes. Cada aparição pública era seguida por noites de insônia em seu quarto atrás do bar. As crises de ansiedade continuavam, às vezes mais intensas, quando as memórias de combate se misturavam com o trauma recente do confronto com Rex. Em uma madrugada particularmente difícil, Murphy encontrou-a sentada no balcão vazio, tremendo. "Você não precisa carregar isso sozinha", disse o velho, colocando uma xícara de café forte à sua frente. Jéssica Cardoso, agora amiga próxima e parceira no grupo de apoio, ensinou Maia técnicas de respiração e ancoragem. "A vulnerabilidade não é fraqueza", repetia a médica veterana. "É a coragem de mostrar suas cicatrizes e ainda assim seguir em frente." Aos poucos, Maia começou a entender que sua força não vinha de esconder o passado, mas de transformá-lo em propósito. Ela aprendeu a usar suas experiências para conectar-se com outros veteranos, mostrando que compreender a dor era o primeiro passo para transcendê-la. Durante um depoimento no Congresso, um senador questionou por que ela havia demorado tanto para buscar ajuda. "Porque nos ensinam que soldados não choram", respondeu Maia, com os olhos marejados, mas a voz firme. "Mas descobri que as lágrimas não nos tornam fracos, elas nos tornam humanos." A frase repercutiu nacionalmente, tornando-se um lema para programas de assistência a veteranos. O que começou como uma luta pessoal de Maia por sobrevivência, transformou-se em um movimento que dava voz aos que, como ela, carregavam cicatrizes invisíveis da guerra. A transformação de Macon foi gradual, mas inegável. Onde antes reinava o silêncio imposto pelo medo, agora ecoavam vozes de esperança. O Murphy's Tavern deixou de ser apenas um bar para se tornar o coração pulsante da comunidade. Maia Costa observava essa mudança com uma mistura de orgulho e surpresa, ainda desacostumada a ver seu refúgio transformado em ponto de encontro. Nas tardes de sábado, o estacionamento do estabelecimento se enchia de voluntários organizando distribuição de roupas e alimentos para veteranos em situação vulnerável. Murphy coordenava tudo com a mesma dedicação com que antes limpava copos, seu rosto enrugado finalmente exibindo sorrisos genuínos. "Nunca imaginei que este lugar pudesse significar tanto para tantas pessoas", comentou o velho dono, enquanto ajustava uma nova foto no mural dos heróis. O mural, que começara com apenas 3 fotografias desbotadas, agora ocupava uma parede inteira. Veteranos de diferentes conflitos, homens e mulheres que haviam servido em diversas frentes, olhavam solenemente para os frequentadores. Abaixo das imagens, cartas de agradecimento e pequenos objetos pessoais contavam histórias silenciosas de coragem e sacrifício. Jéssica passou a organizar encontros semanais para mulheres veteranas no espaço dos fundos. "Cada uma que chega traz 2 outras na semana seguinte", explicou a médica para Maia, enquanto colavam cartazes de divulgação pela cidade. "É como se estivéssemos finalmente encontrando nossa voz." Tommy Ferreira surpreendeu a todos ao doar parte dos lucros de sua oficina para financiar bolsas de estudo para filhos de veteranos. O homem que antes servia como braço direito de Rex, agora liderava iniciativas de capacitação profissional, transformando habilidades militares em oportunidades civis.
A detetive Paula Nascimento tornou-se presença constante, não mais como autoridade, mas como aliada. Seu conhecimento dos meandros legais ajudava muitos veteranos a acessarem benefícios que desconheciam ter direito. O que Maia iniciara como um ato desesperado de autodefesa havia se transformado em uma revolução silenciosa. Cicatrizes, antes escondidas sob roupas e silêncios, agora eram compartilhadas como mapas de sobrevivência. O bar, anteriormente território de intimidação, transformou-se em santuário onde histórias difíceis encontravam compreensão. Numa noite particularmente movimentada, Murphy ergueu seu copo em um brinde improvisado. A Maia, que nos ensinou que nossas marcas não são motivo de vergonha, mas medalhas de uma guerra que continua mesmo depois que voltamos para casa. A ex-militar baixou o olhar, desconfortável com a atenção, mas secretamente grata. A comunidade que agora se reunia ali era costurada por cicatrizes compartilhadas, invisíveis para alguns, mas profundamente reconhecíveis para quem as carregava. Era noite de reunião no Murphy's Tavern, quando a porta se abriu, trazendo um homem de roupas surradas e olhar perdido. Maia Costa congelou ao reconhecer Carlos Mendes, que havia servido ao seu lado na Força Delta. Ele estava irreconhecível, o corpo magro, barba por fazer e olhos que pareciam ter visto o inferno repetidas vezes. Capitã Costa! A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. O bar inteiro silenciou. Maia sentiu o peso dos olhares, mas principalmente o peso das memórias que aquele encontro trazia à tona. Carlos havia sido um dos melhores atiradores da unidade. Sempre com um sorriso fácil e histórias sobre sua família em Boston. Agora, parecia apenas uma sombra. "Quanto tempo, Carlos?" ela respondeu, aproximando-se com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. Murphy observou a cena da segurança do balcão, pronto para intervir se necessário. Mas o veterano do Vietnã reconhecia aquele tipo de encontro. Sabia que algumas batalhas precisavam ser enfrentadas sozinhas. "Não vim pedir nada", Carlos murmurou. "A dignidade ainda presente, apesar das circunstâncias. Só ouvi falar do que você está fazendo aqui. Precisava ver com meus próprios olhos." Jéssica, que coordenava a reunião daquela noite, ofereceu uma cadeira e um café quente. O homem aceitou com mãos trêmulas, os olhos nunca deixando o rosto de Maia. "O que aconteceu com você?" Maia perguntou, sentando-se ao lado dele. "A vida, a volta, as noites sem dormir", ele respondeu simplesmente. "Perdi minha casa há 3 meses. Minha esposa não aguentou. Aquela história era familiar demais." Maia olhou ao redor do bar para os rostos de pessoas que haviam encontrado ali um refúgio, uma segunda chance. Então, tomou uma decisão. "Temos um sofá nos fundos", ela disse, "e Murphy precisa de ajuda com os estoques pela manhã." O velho dono do bar assentiu imediatamente, sem hesitação. Na semana seguinte, Carlos não estava mais sozinho. Outros veteranos sem teto começaram a aparecer. Atraídos pela notícia de que o Murphy's Tavern não era apenas um bar, mas um porto seguro, Maia organizou um sistema de acolhimento com a ajuda de Tommy, que ofereceu vagas na oficina para quem quisesse aprender o ofício. Jéssica mobilizou colegas médicos para consultas voluntárias. A comunidade respondeu com doações de roupas, comida e, principalmente, respeito. O que começou como um reencontro doloroso transformou-se em uma rede de apoio que se espalhou por Macon como fogo. Maia sabia que não poderia salvar todos, mas cada rosto que recuperava um pouco de dignidade era uma pequena vitória contra os fantasmas que todos eles carregavam. As noites ainda eram difíceis para Maia Costa. Mesmo após meses transformando o Murphy's Tavern em um espaço de acolhimento, os pesadelos não haviam desaparecido.
Às vezes, acordava suando frio, o coração disparado, imagens de combate ainda vívidas em sua mente. A diferença é que agora ela não enfrentava esses momentos sozinha. Numa dessas noites particularmente ruins, foi Murphy quem a encontrou sentada no bar vazio, às 3 da manhã, olhando fixamente para o nada. O velho dono do estabelecimento não disse nada. Apenas colocou uma xícara de chá na sua frente e sentou-se ao seu lado, em silêncio. Aquele gesto simples valia mais que 1000 palavras de consolo. Às vezes me pergunto se isso vai passar algum dia, confessou Maya, quebrando o silêncio. Não passa, respondeu o veterano com a franqueza de quem conhecia bem aquela dor. Mas você aprende a carregar. Jéssica também se tornou uma presença constante. A médica veterana organizava sessões de terapia em grupo nas terças-feiras. E embora Maya inicialmente resistisse a falar sobre suas experiências, sua presença silenciosa já era uma forma de participação. Aos poucos, ela começou a compartilhar fragmentos de sua história. Cada palavra liberando um pouco do peso que carregava. Tommy aparecia regularmente com café fresco da padaria da esquina. O ex-braço direito de Rex agora usava sua força para consertar coisas quebradas, tanto na oficina quanto nas pessoas ao seu redor. Ele entendeu, observando Maya, que redenção não era um destino, mas uma jornada diária. Nas noites de flashback mais intensos, quando o som de uma garrafa quebrada podia transportá-la de volta ao campo de batalha, Paula Nascimento às vezes passava, por acaso, para um café. A detetive tinha um sexto sentido para saber quando Maya precisava de companhia. Você salvou este lugar, disse Paula certa noite. Maya balançou a cabeça. Este lugar me salvou. Havia dias em que o peso parecia insuportável. Momentos em que Maya se perguntava se não seria mais fácil simplesmente desaparecer novamente. Mas então olhava para o mural de fotos no bar, para os rostos dos veteranos que encontraram ali um porto seguro e encontrava forças para continuar. Ela aprendeu que coragem não era ausência de medo, era acordar todas as manhãs, enfrentar os próprios demônios e ainda assim escolher seguir em frente. Era permitir-se ser vulnerável, pedir ajuda quando necessário e oferecer a mão a quem precisava. O medo continuava lá. Mas agora, Maya sabia que não precisava enfrentá-lo sozinha. A prisão de Rex não significou o fim dos problemas. Alguns membros remanescentes dos Lobos de Aço, ainda leais ao antigo líder, começaram a rondar o Murphy's Tavern nas madrugadas. Primeiro foram apenas ameaças rabiscadas nas paredes externas, depois garrafas quebradas no estacionamento e, certa noite, um pequeno incêndio na lixeira dos fundos. Maya Costa percebeu o padrão antes mesmo que Murphy expressasse preocupação. Ela havia enfrentado emboscadas no deserto que começavam exatamente assim, pequenas provocações que escalavam para ataques coordenados. Eles estão testando nossos limites, explicou a veterana durante uma reunião improvisada com os frequentadores mais leais do bar, e vão continuar até encontrarem uma brecha. Tommy foi o primeiro a se oferecer para montar guarda. O ex-braço direito de Rex conhecia bem os métodos do grupo, e agora usava esse conhecimento para proteger o lugar que havia se tornado seu refúgio. Jéssica Cardoso organizou um sistema de comunicação entre os veteranos, criando uma rede de apoio que se estendia por todo o bairro. Numa terça-feira chuvosa, 3 motociclistas encapuzados tentaram invadir o estabelecimento durante o horário de fechamento. Encontraram Maya esperando, postura firme, como aprendera nos anos de serviço. Ao seu lado, 5 veteranos formavam uma barreira silenciosa. Este lugar não é só um bar, disse ela, voz baixa e controlada. É um lar para quem já perdeu demais. Os invasores recuaram, mas a mensagem estava clara. A guerra não havia terminado.
Murphy, preocupado com a segurança de todos, sugeriu instalar câmeras de segurança. Paula Nascimento, a detetive responsável pelo caso, aumentou as rondas policiais na área. A comunidade respondeu de forma surpreendente. Moradores que nunca haviam pisado no bar começaram a frequentá-lo como forma de apoio. Comerciantes vizinhos se revezavam para vigiar a rua. O que os lobos pretendiam destruir, acabaram fortalecendo. Cada novo ataque frustrado virava história contada no balcão. Cada ameaça superada transformava-se em motivo de união. O Murphy's Tavern deixou de ser apenas um negócio para se tornar símbolo de resistência. Em outras cidades, histórias semelhantes começaram a surgir. Veteranos inspirados pelo exemplo de Macon criavam seus próprios espaços seguros. Jornais locais publicavam reportagens sobre o fenômeno e o modelo se espalhava como fogo em palha seca. Maya observava tudo com uma mistura de orgulho e apreensão. Ela sabia que a luta estava longe do fim, mas pela primeira vez em anos não enfrentava seus demônios sozinha. O nome de Maya Costa agora aparecia em jornais e revistas por todo o país. Sua jornada, do silêncio traumático à voz que ecoava esperança, inspirava veteranos de guerra em todos os cantos dos Estados Unidos. Ela viajava frequentemente, sempre relutante no início de cada palestra, mas determinada a compartilhar como havia transformado suas cicatrizes em pontes. Não sou heroína, dizia ela, em pé diante de auditórios lotados. Sou apenas alguém que aprendeu que esconder feridas só as torna mais profundas. O modelo do Murphy's Tavern, com seu mural de heróis e espaço seguro para veteranos, foi replicado em mais de 30 cidades americanas. Murphy observava tudo com orgulho paternal, administrando o bar original, enquanto sua protegida espalhava a mensagem pelo país. Ele mantinha o café quente para quando ela voltasse, um ritual simples que significava bem-vinda ao lar. Jéssica Cardoso coordenava os grupos de apoio durante as ausências da amiga, tendo encontrado sua própria voz no processo. A jovem médica agora treinava profissionais de saúde para reconhecer sinais de trauma em veteranos, especialmente mulheres, frequentemente negligenciadas pelo sistema. Maya me ensinou que nosso valor não está no que perdemos, mas no que construímos depois, explicava Jéssica aos novos voluntários. Tommy Ferreira expandiu a oficina, contratando mais 10 ex-combatentes. O homem que antes servia como braço direito de Rex, agora liderava um programa de reintegração que chamava a atenção de empresários locais. Sua redenção era prova viva da mensagem que Maya espalhava. Mesmo com o reconhecimento nacional, a vida não era um mar de rosas. Em quartos de hotel, longe dos holofotes, Maya ainda enfrentava noites de insônia e flashbacks violentos. Seu celular sempre tinha chamadas perdidas de Murphy ou Jéssica nas madrugadas em que o passado voltava para assombrá-la. A detetive Paula Nascimento, que havia prendido Rex, frequentemente ligava para informar sobre tentativas de intimidação por antigos membros dos Lobos de Aço. Cada ameaça fazia o coração de Maya acelerar, mas ela se recusava a voltar às sombras. O medo ainda me visita, confessou certa vez em uma entrevista nacional. A diferença é que agora não o enfrento sozinha. Em suas palestras, ela sempre mostrava a tatuagem no peito, aquele símbolo que, quando exposto à força, havia transformado humilhação em poder. A marca que antes queria esconder tornou-se emblema de uma revolução silenciosa, nascida num pequeno bar em Macon, Geórgia. Era na vulnerabilidade assumida, nas mãos que ainda tremiam antes de cada apresentação, que Maya encontrava sua verdadeira força, não na perfeição, mas na coragem de seguir imperfeita e exposta. 6 meses após sua chegada ao Murphy's Tavern, Maya Costa havia se transformado completamente.
Não era mais a mulher de olhar baixo e postura defensiva que buscava invisibilidade. Agora, ela caminhava entre as mesas com a cabeça erguida, cumprimentando clientes pelo nome e carregando a própria história com orgulho. O bar, antes um refúgio sombrio de medo e silêncios forçados, pulsava com vida nova. As paredes, que testemunharam tanta violência, agora exibiam o Mural dos Heróis, onde fotos de veteranos locais se misturavam com mensagens de esperança. Murphy observava tudo com olhos marejados, seu coração transbordando ao ver como seu estabelecimento havia se tornado um farol para tantas pessoas quebradas. Nunca imaginei que aquela noite mudaria tudo, comentou o velho proprietário, servindo café para Maya numa manhã tranquila. A ex-militar sorriu, tocando instintivamente a tatuagem da Força Delta em seu peito. O símbolo, antes escondido como uma vergonha, agora ficava parcialmente visível nos decotes de suas blusas. Era sua identidade, sua história, sua força. Tommy aparecia toda quinta-feira com aprendizes de sua oficina. Jovens veteranos que encontravam nas mãos, calejadas do ex-membro dos Lobos de Aço, um caminho para a reconstrução. Jéssica coordenava o grupo de mulheres veteranas que se reunia aos domingos, transformando dores compartilhadas em ação coletiva. Você salvou este lugar, Maya, disse Murphy, apertando gentilmente o ombro da sócia. Não, respondeu ela, observando o movimento crescente de pessoas entrando no bar. Nós nos salvamos juntos. Quando novos clientes perguntavam sobre a tatuagem, Maya não hesitava mais. Contava sua história sem romantizar a guerra ou glorificar o sofrimento. Falava de perda, de culpa, de noites insones e mãos trêmulas. Mas também falava de recomeços, de como encontrou uma família improvável em Macon, Geórgia, quando tudo parecia perdido. As cicatrizes permaneciam, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Algumas noites ainda traziam pesadelos que a deixavam ofegante, agarrada aos lençóis. Mas agora ela sabia que não precisava enfrentá-los sozinha. O pequeno smartphone em seu bolso vibrava constantemente com mensagens de veteranos de todo o país buscando orientação, inspiração ou simplesmente alguém que entendesse. Às vezes, nossas maiores feridas se tornam nossas maiores dádivas, dizia ela, erguendo um brinde com os frequentadores do bar. E assim, noite após noite, a tatuagem que uma vez a expôs em seu momento mais vulnerável, agora brilhava como um lembrete. As marcas do passado, quando abraçadas com coragem, podem iluminar não apenas o presente, mas também o caminho de incontáveis outros perdidos na escuridão.